Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo conseguindo enxergar a apresentação? Hoje o nosso webinário é sobre áudio digital, redes e Dante. Então, iremos conversar um pouquinho, entender um pouquinho como essa tecnologia funciona, o que a gente precisa para fazer um sistema Dante, né? Lembrando que a gente tem feito aqui na sede da Shure também mensalmente, né, treinamentos e certificações. A gente já tem os que o Fernando Fortes tem feito sobre RF, Wireless Workbench, e a gente está ampliando também, fazendo as certificações e os treinamentos de Dante, né? Então, eu tenho feito certificações para o nível 1 e nível 2. Então, fiquem atentos nos nossos canais, tanto na página da Shure no Facebook, quanto no próprio website, onde tem a parte lá de treinamentos para vocês acompanharem as agendas, e também no nosso grupo do Telegram. Então, para quem não tiver no nosso grupo, para quem não tiver o link e quiser participar do nosso grupo, fica aí o contato para que vocês escrevam para a gente e pode ser por e-mail mesmo, o meu e-mail está aqui na tela, né, para pedir o link e eu envio para vocês enfim, vocês podem ir acompanhando as novidades, porque lá a gente posta tudo em primeira mão. Tá, então, primeiramente, queria agradecer a participação de todo mundo, de todos vocês aqui. Uh, Lembrando que os webinários, pelo menos eu gosto de fazer, assim, eu considero o webinário um momento de uma troca de informação, onde a gente pode debater assuntos em comum, vocês podem tirar dúvidas. Ao longo do tempo, enquanto eu for fazendo essa apresentação, vocês já podem ir enviando perguntas. No final, essa apresentação deve durar cerca de meia hora, 40 minutos, mais ou menos. E no final vocês vão poder, a gente vai poder, enfim, bater um papo, né? Vocês mandam as perguntas, eu vou respondendo e a gente vai conversando de acordo com as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Então, novamente, bem-vindos e aí vamos começar o nosso webinário de hoje. Lembrando que, por enquanto, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, viremos com novidades em breve, ok? Então vamos lá. Então o webinário de hoje é sobre áudio digital, redes e Dante, né? O que a gente vai falar? Deixa eu diminuir meu tamanho aqui para que eu não precisa ter, né, esse impacto. Vamos lá. Os tópicos de hoje vão ser, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os conceitos de áudio digital, os termos básicos de rede, quais são os protocolos principais, as topologias que a gente recomenda e que são mais seguras, e faremos uma pequena introdução ao Dante e no final da apresentação, então, as perguntas, né, o bate-papo que eu costumo dizer, tá bom? Então, espero que todo mundo esteja me ouvindo direitinho aí. Qualquer dúvida, vocês deem um alô, por favor. A primeira imagem que eu gosto de mostrar é essa imagem aqui. E eu pergunto a vocês, alguém se identifica com essas fotos? Vocês conseguem enxergar o dia a dia de vocês quando vocês olham para essas fotos? Quando a gente fala em multicabo, cases de multicabo muito pesados, mesas analógicas, hoje já mudou um pouco, mas né, muitas conexões analógicas, Subsnake, o PET, e aí a gente começa a pensar assim, né, quanto isso impacta não só no trabalho do dia a dia, mas também na própria logística. Imagina que um case de multicabo de 48 vias ou 56 vias, que é esse multipino que está aí azul na esquerda, quantas pessoas você precisa para carregar um multicabo desses, né? É um case para carregar um case desses, né? Para tirar do caminhão, para levar até o local que você precisa levar, para fazer puxar ele, esticar até o local. Então, muitas vezes a gente precisa de uma equipe grande para poder fazer, para que isso funcione, né? Então, o objetivo de a gente ter, da tecnologia estar evoluindo e a gente poder tirar os benefícios disso não é só ah, na parte de conexões em si, mas também na simplicidade e na facilidade que isso vai te gerar quando você está levando o seu áudio na rede. Então vamos considerar que, por exemplo, se eu tenho um cabo de rede tradicional, daqueles com conector RJ45, e eu consigo levar o equivalente a 10 multicabos desses,
Olha a diferença de peso. Um cabo de rede eu consigo sozinho passar um cabo de 100 metros. Um multicabo, eu vou precisar de uma turma para me ajudar, para eu passar o multicabo, para eu descer o multicabo do case de multicabo do caminhão, levar até o local que eu preciso, esticar esse multicabo, depois no final do evento recolher esse multicabo, enrolá-lo dentro de um case, subir esse case monstro para dentro do caminhão de novo. Então é um trabalho que, se você me pergunta, eu vou te falar assim, não sinto a menor saudade, porque é a parte chata de você ter que fazer muita força braçal para poder armazenar, transportar, carregar esses equipamentos. Então isso tudo, quando a gente está falando de áudio digital, a gente começa a otimizar, né, esse serviço, inclusive de espaço de armazenamento, transporte e o próprio transporte do áudio também, que tem um grande benefício aí dentro disso, né? Então, é, é, eu acho sempre legal mostrar essa imagem porque ela faz a gente pensar o quanto a gente sofre também com as conexões analógicas, tá? Obviamente, né, a gente sempre vai depender do domínio analógico, mas a gente precisa pensar assim, o que é o áudio digital e entender e ver até onde e aonde que a gente pode ser beneficiado, né, usando o áudio digital. Então, o áudio digital é uma tecnologia que ela enfim, você usa o áudio digital para gravar, armazenar, manipular e reproduzir o som quando eles estão codificados no formato digital. Então, é óbvio que para eu transformar um áudio analógico, que por exemplo eu estou falando aqui para que a minha voz, que é um sinal, uma onda sonora analógica no ar, seja captado e isso seja convertido para digital, eu preciso de conversores para fazer tudo isso funcionar. Né? Então, eu preciso codificar isso e transportar isso através de algum meio. Então, o áudio é convertido de analógico para digital por alguns equipamentos, né? E a vantagem é que eu vou ter múltiplos canais de áudio sendo transportados através de uma única conexão física. Então, muitas vezes, um cabo de rede eu consigo transportar na capacidade máxima do cabo e da rede em si, do link, né, eu consigo transportar até 1024 canais de áudio de rede através da rede, né? Então olha que mudança, né, de um multicabo gigante para eu transportar 56 canais versus um cabinho de rede tradicional para eu transportar até 1024 canais. É óbvio que 1024 canais é assim, qual é a instalação que a gente usa que tem mais de, vou já dar um número muito alto, mais de 100 canais Dante, é muito difícil a gente ter mais do que isso. Num show ao vivo, por exemplo, num evento, 48 canais, o multicabo chega a ter 56, mas a gente raramente usa tudo. Então, são situações muito esporádicas e na verdade, a quantidade de margem que eu tenho que nos beneficia, né? Então, outro benefício é que eu consigo fazer um roteamento fácil de várias fontes para vários destinos através de um único clique, através de um software, né? De roteamento chamado Dante Controller. Então, tem uma grande vantagem aí em você, na manipulação do seu áudio, né? Dos roteamentos que você faz e no gerenciamento de tudo isso. Então, para a gente recordar um pouquinho, vamos fazer uma conexão analógica aqui que eu acho que todo mundo sabe como que a gente faz, né? Então, se eu precisar ligar esses dois receptores de ULXD nas conexões analógicas da console, todo mundo sabe fazer, né? A gente vai tirar com um cabo XLR da saída analógica e conectar numa entrada da mesa. Tradicional, como a gente sempre fez e ainda faz, né? Agora, se eu tiver... então, assim, para eu ligar esses 8 canais anteriores, eu usei 8 cabos analógicos, correto? Mas, por exemplo, se eu já estou trabalhando no domínio digital através do protocolo Dante, que esses receptores eles têm as portas de rede ali que são Dante, né? São portas já com o chip Dante embarcado. Eu então posso fazer essa conexão se a mesa for compatível, se o DSP for compatível, eu posso fazer essa conexão através do protocolo Dante usando muito menos recursos, como por exemplo, dois cabos de rede até o switch, né, um para cada receptor, e um cabo de rede do switch até a console. Feito isso, eu já tenho todo o meu áudio dos 8 canais indo direto para a console
usando apenas 3 cabos de rede. Então, existe um benefício aí de infraestrutura também. Porque se eu estou falando de show ao vivo, são 3 cabos, mas se eu estou falando, por exemplo, de uma instalação fixa de um escritório, de uma empresa, de um auditório, enfim, no ambiente corporativo a gente usa bastante o Dante também, eu já estou usando a própria infraestrutura que já existe. Então você vai falar assim, mas é mais um switch que eu tenho que colocar. Mas muitas vezes esse switch já está lá, tá? Então a gente tem que é, procurar ver quais são os recursos que já estão disponíveis e quando a gente prestar atenção, muitas vezes a gente vai se dar conta que isso já está lá e eu já posso usar. Então, recomendo a todos se aventurarem um pouquinho sobre isso, tá? Então, como é que a gente converte o sinal analógico em áudio digital? Opa, pronto. Melhor assim, que daí a gente consegue ver a imagem toda. Então, inicialmente eu preciso, para eu converter o sinal analógico em digital, eu vou ter um conversor que vai fazer análises, né? Vai fazer uma análise dessa onda, desse áudio que ele está recebendo através do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, eu vou ir coletando amostras de sinal que vão representar a minha onda sonora. Então, o áudio digital, basicamente, ele é uma aproximação do áudio analógico. E eu vou mostrar isso para vocês por quê. Então, quanto mais amostras eu vou coletando através do tempo, e cada pontinho vermelho que vocês estão vendo nessa imagem, dentro da onda sonora, é um ponto de coleta de amostragem. Então, você vê que cada ponto vermelho está numa parte da onda. Então, conforme a onda vai indo, né, conforme ele vai fazendo essa leitura, eu vou ter um valor diferente para cada ponto da análise. E quanto mais pontos eu tiver dentro dessa onda sonora, maior vai ser a quantidade de valores que eu vou ter para representar essa onda analógica. Então, isso vai gerar um fluxo de valores no tempo que é chamado de PCM, que é o Pulse Code Modulation, que é o padrão de áudio digital básico utilizado desde os CD players até outros recursos, mas assim é o principal padrão, tá? Então o que que acontece? Quanto mais informação eu tiver dessa onda, mais resolução, uma maior capacidade de interpretar esse sinal pelo meu sistema eu vou ter, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha essas 3 imagens aqui, a gente vê que eu tenho 3 ondas representado pela linha vermelha e eu tenho a representação digital desse sinal, que são os quadrinhos escuros dentro dessa onda, tá? Então, se a gente olhar essa primeira imagem da esquerda, ele tem uma resolução de 16 bits e uma frequência de amostragem de 44 kHz. Você pode olhar para essa onda, para esse desenho e falar assim: legal, mas tem um monte de pontinho branco claro ali dentro da onda, ou seja, são informações que não foram coletadas. Por isso que eu disse para vocês que o áudio digital, na verdade, ele é uma aproximação do áudio analógico. Agora, você pode me dizer assim: isso não deve ter tanta qualidade. Mas, se você pensar bem, 16 bits por 44 kHz é a resolução e a frequência de amostragem de um CD. E a gente ouve CD e fala assim, não, a qualidade é boa, agrada, tá tudo certo. Agora, quando eu olho essas imagens da direita, que já são 24 bits em vez de 16 por 44, ou 24 bits por 96 kHz, eu já falo, olha, a minha aproximação tá muito mais precisa, quer dizer, eu tenho uma aproximação que é muito mais próximo da realidade. Quando eu olho para essa imagem da direita, 24 bits por 96 kHz, eu falo, tá quase perfeito. Agora, existe um teorema matemático de Nyquist que diz que você só consegue reproduzir depois, reconverter para analógico um sinal digital, contanto que você tenha amostrado digitalmente pelo menos o dobro da frequência que você pretende reproduzir. Então, se eu estou trabalhando 44 kHz,
significa que eu vou conseguir reproduzir até 22 kHz, que é basicamente no limite da nossa audição, que vai de 20 a 20 kHz, né? O que tem para cima são basicamente harmônicos, não necessariamente a gente ouve com muita definição. Então a gente consegue reproduzir até 22 kHz e isso está tudo certo, nos atende. Agora, 96 kHz eu vou conseguir reproduzir até 48 mais 48 kHz, né? Então, até 48 kHz, mas eu não ouço até aí. E tem mais, quanto maior a minha frequência de amostragem e a minha resolução, maior a quantidade de banda que eu estou utilizando. Então, assim, eu tenho mais um fluxo de dados maior, porque eu fiz uma coleta de mais informações por segundo, né? Em vez de estar capturando 44 mil vezes por segundo, eu estou capturando 96 mil informações por segundo. Então, assim, eu gero muito mais informação, eu consumo muito mais largura de banda da minha rede, eu consumo muito mais HD quando eu estou reproduzindo, e isso gera um rendimento decrescente, porque os meus dispositivos, normalmente, eles são limitados pela largura de banda do processamento. Então, um exemplo, se eu utilizo Pro Tools para fazer uma gravação e na frequência de na resolução de 24 bits por 44 ou 48 kHz eu consigo gravar um total de 48 canais, por exemplo. Se eu trabalhar na resolução de 24 por 90 por 88, que é, vamos trabalhar quadrado, de 44 para 88 kHz, eu vou conseguir gravar apenas a metade dos 48 canais que eu tinha. Então eu consigo gravar 24 canais, porque eu estou utilizando o dobro da banda para para trabalhar no áudio digital. Então esse processamento consome o dobro da banda, portanto eu consigo trabalhar com metade dos canais, que é o quanto que o hardware é limitado para fazer esse trabalho, tá bom? É uma questão física dos hardwares mesmo, então não tem muito que a gente vai fazer. Então a gente tem que avaliar um pouco até que ponto de fato vale a pena trabalhar com uma frequência de amostragem tão mais alta, sendo que lá na ponta a gente vai cair para 24, para 44 kHz, entendeu? Então, em geral, no áudio profissional, a grande parte dos produtos trabalha em 48 kHz, que é um padrão de indústria, tá? Uma coisa que a gente precisa ter bem clara também, principalmente quando a gente está falando com pessoal de TI, qual é a largura de banda que a gente consome dentro de um sistema. Então, é muito fácil da gente calcular isso e mostrar. Então, por exemplo, se eu tenho 48 kHz de amostragem e 24 bits de resolução, eu multiplico a amostragem pela resolução e eu tenho um total de 1.152 megabits por segundo por canal. Então, se eu multiplico esse 1.1 megabit para cada canal que eu tenho, significa que se eu estou usando 64 canais, eu tenho uma largura de banda que eu estou consumindo de 74 megabits. Então, não é muito alta essa taxa, mas mesmo assim a recomendação é que a gente trabalhe com velocidades gigabit, né, com switches giga, porque a recomendação da própria Audinate é que você não extrapole 70% da capacidade de um link de Ethernet, justamente para você ter folga e você não trabalhar apertado, tá? E mesmo pelo próprio processamento dos switches. Então, mesmo a gente utilizando 64 canais de áudio, que é bastante, a gente está usando menos de 10% de um link gigabit, ou seja, a gente está com bastante folga, tá? O word clock também é bastante importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é ele que é ele que vai garantir que as amostras comecem e terminem no mesmo ponto. Então, o relógio ele vai ser fundamental, porque todos os dispositivos digitais vão se associar a um dispositivo mestre e esse dispositivo vai falar, meio-dia. Então tá, todo mundo sincronizou meio-dia e o que é meio-dia para um é meio-dia para todos. E aí todos se sincronizam para trabalhar em conjunto. Então, se eu te mandei uma informação ao meio-dia, você recebe ao meio-dia, você transmite na mesma ordem, na mesma sequência, para que isso seja reproduzido depois de forma consistente, tá?
E a gente tem também um outro ponto que a gente tem que falar, que é a latência, que é basicamente o atraso do sinal de áudio no sistema, que ocorre principalmente entre o transporte e o processamento do sinal de um sinal de áudio, e é um problema principalmente quando a gente escuta o sinal original e o atrasado ao mesmo tempo, porque a gente começa a ter aquele delay, aquele eco que atrapalha, incomoda, e no caso da comunicação, das comunicações unificadas, assim, quando a gente está falando do ambiente corporativo, era um problema muito grande quando a gente tinha as tecnologias antigas em rede, como o VoIP, por exemplo. Então, é mais ou menos como se você fosse fazer uma chamada de Skype e você está ouvindo o seu eco, é inviável, você não consegue se comunicar, tá bom? Sobre os protocolos de áudio, o que que são, né? Os protocolos são padrões que transmitem o sinal digital em tempo real entre sistemas digitais. Então, os principais protocolos que a gente tem no mercado é o Dante, o AS67, o AVB, MAD, Ravenna para broadcast também, Quelan, né, que é proprietário da QSC, e aí a gente tem os mais antigos como CobraNet, Ethersound, ASBU, entre outros, tá? Basicamente, para o Dante, para o áudio digital, que cabos que a gente precisa utilizar, né? Falando especificamente assim de Dante, né? Que é o protocolo que a Shure usa padrão. Então, os cabos vão ser os mesmos cabos padrões para qualquer rede de computadores, desde que sejam qualificados para gigabit, que são os cabos categoria 5E para cima. Então, Cat5e, Cat6, você até tem cabos superiores que são habilitados para rede 10 GB, mas não precisa ir tão profundamente nisso, porque você vai estar com um cabo que é capaz de te dar uma velocidade que você quase nunca vai estar utilizando, tá? Lembrando que para redes Ethernet, padrão, não é uma coisa do áudio, isso é uma coisa de transporte de dados, você pode ter distâncias máximas de 100 metros entre as conexões de cabos de rede. Não recomenda-se trabalhar com cabos Ethernet com mais de 100 metros. Se você precisar de mais do que isso, você deve utilizar fibra ótica, tá? Então, e as redes sem fio? A gente pode utilizar no Dante? É uma pergunta que é bastante feita. E a resposta é que o Wi-Fi ela é uma outra forma da gente se conectar nas redes, mas ela é muito menos confiável. E eu posso te dar um exemplo bem claro que é na nossa casa, por exemplo, muitas vezes a gente está no Wi-Fi e não está funcionando, e a gente volta para o cabo, porque não tem a garantia. Então a verdade é que quando a gente está transportando áudio em tempo real, que é o Dante, né, que é o transporte de áudio sobre IP, a gente não pode ter atraso no áudio, a gente não pode comprometer a velocidade da transmissão do nosso arquivo, do nosso pacote, por conta da rede. Então, a gente não recomenda, quer dizer, não é que não recomenda, não é compatível com o áudio, com o transporte de áudio, né, do Dante. Agora, você pode controlar o seu sistema né, com o Dante Controller através de uma rede sem fio. Você não vai conseguir transportar áudio entre as redes que você tem, tá bom? E a fibra ótica, como eu falei um pouquinho antes, é apenas uma outra forma de fazer Ethernet para distâncias muito maiores, de mais de 100 metros até quilômetros, né? Que são utilizadas para quando a gente precisa fazer esse transporte de distâncias muito grandes. Agora, para a gente poder utilizar a fibra ótica, a gente precisa de um switch que tem uma porta SFP, que é a porta de fibra. Então já leva você a considerar ter um outro tipo de switch que não é o switch tradicional padrão que a gente tem de mercado, tá? Os switches, eles são utilizados para conectar dispositivos em uma rede comum. Então eu considero os switches como parte assim crucial da nossa rede, talvez dos elementos mais importantes, porque se a gente tiver um switch que não for muito bom, o switch adequado, a gente pode estar comprometendo toda a nossa rede de áudio. Então a recomendação, né, existem desde switches pequenos até maiores, switches que são de tabletop, assim, de botar em cima da mesa, até switches que vão em rack, né? E a recomendação é sempre optar por switches gigabit, que vão ser os mais rápidos
e também observar que eles trabalhem na velocidade máxima o tempo todo, né? Observar algumas outras questões que a gente vai falar aqui na frente também, tá? Então, basicamente, eu tenho dois tipos principais de switch, que são os administráveis e os não administráveis, tá? Ou gerenciáveis e não gerenciáveis. Então, basicamente, os switches não administráveis, eles são plug and play bem limitados. A gente simplesmente conecta a nossa rede, faz lá e a rede está ali operando a nosso favor. Eu não tenho nenhum tipo de configuração que eu entro no switch para gerenciar, tá? Já os administráveis, eu tenho muitas opções de ajustes e configurações e eu consigo trabalhar no Dante com qualquer um dos dois tipos de switch, tá? A diferença é que, por exemplo, se eu tenho uma rede mista, que eu tenho internet, vídeo, controle, luz e áudio, eu vou querer segmentar isso, eu vou querer isolar algumas redes, né, dentro desse switch, e para isso eu preciso de um switch gerenciável. E dentro do switch gerenciável eu consigo ver velocidade de porta, se eu tenho algum cabo com problema, se eu tenho algum tipo de criar prioridades de tráfego de áudio, enfim, eu vou conseguir fazer uma série de coisas. Agora, o Dante precisa que você tenha um switch gerenciável? Não, não é obrigatório. Para uma rede pequena de áudio, você pode ter uma rede com switch não gerenciável e não há o menor problema, e na maior parte das vezes você vai ser super bem atendido, tá? A gente só tem que levar em consideração um fator muito importante quando a gente está considerando comprar um switch não administrável, que é a questão do switch que tem essa função verde. Então essa função verde faz com que algumas portas sejam desligadas em alguns momentos, quando está ociosa, né? Então, não tem tráfego nenhum acontecendo aqui, eu desligo a porta, mas na hora que você vai precisar transportar, então você vai ter um problema porque a porta estava desligada, tá? Então ela não é recomendada para o transporte de áudio em tempo real. E a verdade é que você tem duas opções. Se você tiver um switch que tem essa função Green, Energy Efficient Ethernet, ou verde, não use esse switch, não compre esse switch. Se você tem esse switch e ele tem essa função, não use. Então, a maior parte dos switches gerenciáveis, eles têm essa função disponível que você entra lá através do gerenciamento e desliga. Mas num switch não gerenciável, você não consegue fazer isso, tá? E topologias, né? Qual é a melhor forma da gente fazer as conexões do nosso sistema? A gente tem a topologia clássica, que é daisy chain, né? Topologia em cadeia, e a gente tem a estrela. Basicamente, a daisy chain, você entra no primeiro dispositivo, sai do primeiro, entra no segundo, sai do segundo, entra no terceiro, sai do terceiro, entra no quarto. Quando a gente está falando de rede, cada pulo de switch que a gente vai dando, a gente vai adicionando uma pequena latência, né, dentro do sistema. Ela é super baixa. Não é necessariamente isso que vai fazer com que a gente deva. Não é essa a justificativa principal para a gente usar uma topologia diferente, e sim pela segurança. Porque se eu tenho nessa imagem da esquerda, onde é o equipamento 1, 2, 3 e 4, um conectado em cascata com o outro, se o meu equipamento 2 falha, dá defeito, desliga, o cabo arrebenta, qualquer coisa acontece com esse cara, eu perco tudo que eu tenho na sequência. Então a recomendação é a gente fazer conexões topologia estrela, como nessa imagem da direita, justamente porque se eu perder um equipamento, eu perco apenas aquele equipamento. Então é muito mais por uma questão de segurança, a gente deve trabalhar em topologias estrela, tá bom? Então aqui eu tenho uma imagem que mostra exatamente isso. Eu tenho o meu computador conectado ao meu primeiro LXD numa topologia estrela. Se por acaso esse cabo se rompe, eu perdi todo o sistema que eu tenho para trás. Então, o que a gente recomendaria seria utilizar uma topologia estrela, onde quando eu perder um elemento, eu perco apenas aquele elemento. Então, se eu tiver algum contratempo, que eu tenha o menor de todos, o menor possível, e não que isso não cause um grande impacto a ponto de comprometer o evento, o que você estiver fazendo, certo? Então aqui um exemplo de estrela única, né, onde eu tenho um switch gerenciado, um switch conectado a todos os meus elementos, e eu posso ter múltiplas estrelas. Então considera que de repente cada quadrado desses, onde tem um switch e os 4 elementos, seria uma sala ou uma rede de áudio que eu estou fazendo, e eu poderia colocar um switch central para gerenciar tudo isso.
poderia ser uma imagem desse tipo também, onde eu tenho 4 salas independentes e um suíte central. Então, para o cara de TI que está administrando tudo isso, é muito mais simples, porque ele lá da sala dele, ele entra nesse switch central e ele gerencia toda a rede dele, do todo o ambiente. Então, isso fica muito mais próximo da realidade do usuário de TI, que é o cara que normalmente está gerenciando esse tipo de rede, tá? Então, o caminho do sinal no domínio digital, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar, o caminho do sinal no domínio digital, no sistema analógico, se a gente fazer o cabeamento físico, vai mostrar o caminho do meu sinal. Então, se eu precisar saber onde que o meu microfone está entrando, eu vou seguir o cabo, vou descobrir que ele entrou na mesa, que ele saiu da mesa, entrou no equalizador, que ele saiu do equalizador, entrou no compressor e tudo mais. Já no sistema digital, isso não faz sentido, porque as conexões são lógicas, né? Então, eu vou fazer esses roteamentos através do software baseado em nome dos dispositivos, tá? Cada cabo de rede, na verdade, vai levar diversos sinais para diversos dispositivos. Então não faz sentido eu seguir o cabo, porque eu vou chegar no switch e do switch é ali dentro que acontece todos os roteamentos, né? O áudio, quando eu estou trabalhando em rede, ele nada mais é do que pacotes, tá? Então, assim, são pacotes de informação de áudio. A verdade é que o nosso áudio ele passa a ser tão significante ou representativo quanto o e-mail da secretária que está mandando buscar o lixo no escritório ou alguma coisa do gênero. Então, assim, a gente perde a importância de ser não o meu áudio, o meu canal, meu cabo, não, é tudo rede. O que a gente vai fazer é dar prioridade para tráfegos de rede. E aí é que a gente volta a ser valorizado dentro da rede, tá? Então a tecnologia de rede ela é neutra, não há necessidade de um hardware especial para o áudio. A gente vai usar switches padrões de indústria. Muitas vezes o switch que tem na própria empresa ele já é totalmente compatível e atende às necessidades. E essa é uma das grandes vantagens do Dante, justamente, que é você usar equipamentos que já existem, que já estão aí implementados, e isso causa um impacto menor na própria implementação do sistema, tá? Quando a gente está falando de rede também, a gente precisa saber um pouquinho como que as informações, como que os dados são passados dentro de uma camada. Existe um modelo de rede de transporte de dados pela Ethernet, que chama o modelo OSI, onde cada camada de rede, são 7 camadas, vão passar a informação de uma camada para outra e cada camada cumpre uma função dentro desse transporte. Quando a gente está falando de áudio digital, a gente usa as 3 primeiras camadas, que são as mais importantes para a gente, e a gente não precisa nem falar sobre as outras. Então, a primeira camada é a camada de conexão física, né? Por exemplo, cabos, switch, a parte de hardware, tá? E na segunda camada, a gente tem os dispositivos que são representados por endereços de MAC address, tá? Então, a camada 2, ela protocolos que se comunicam através de camada 2, eles são baseados em MAC address, como Cobranet, Ethersound, AVB, tá? E dispositivos que se comunicam através de protocolos de camada 3 são baseados em IP. Então, a gente vai falar, para que os dispositivos possam se comunicar, por exemplo, eles precisam estar dentro de uma mesma rede LAN, que é da mesma faixa de endereços de IP, e aqui eu posso te falar que o Dante, a S67, que é LAN, e Ravenna já são protocolos de camada 3, tá? A gente precisa entender um pouquinho mais o que são os endereços de IP para a gente poder criar uma rede. Então, os endereços de IP são endereços numéricos associados com dispositivos que vão criar essa rede funcional de trabalho, tá? Então, numa LAN, a comunicação só é possível entre dispositivos que estejam na mesma faixa de endereço de IP. E uma LAN significa Local Area Network. Você só vai conseguir ter uma LAN desde que você tenha dispositivos que estejam numa mesma faixa de IP. E esse endereço eu posso determinar o endereço do dispositivo ou eu posso colocar em dinâmico para que um servidor DHCP, como um switch, determine qual é o endereço que tem disponível dentro dessa LAN para que todo mundo se comunique. Então, por isso a gente procura evitar o endereçamento manual,
porque ele dá uma margem de erro, que é o fator humano. Eu costumo dizer que raramente as máquinas erram, se acontece um erro, normalmente ele foi, né, humano, porque é muito mais fácil. Quando a gente vai pegar um IP e a gente bota o mesmo endereço de IP em dois dispositivos, a gente gera um conflito. Ou quando a gente sai da faixa do IP e coloca um dispositivo em outro IP, às vezes a gente tem um trabalhão para trazer tudo isso de volta. Então a recomendação é que você use estático. Eu sei que nem sempre é possível usar, tá? Mas, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de uma LAN, uma rede de área local, que normalmente você vê que todos os dispositivos ali começam com 169.254, então eu tenho uma rede onde todos os dispositivos se comunicam através do protocolo TANT. Tá? Normalmente uma LAN é uma rede com um pequeno número de dispositivos, não mais do que 200, que já é um monte, então quando a gente fala de áudio isso é muito mais do que a gente usa, tá? E uma LAN vai compartilhar a mesma faixa de IP, e a maioria das redes de áudio são LANs justamente porque a gente não utiliza mais do que 200 dispositivos. Então, ah, uma LAN é uma rede local interna, tá? Então, uma rede independente, ela vai ser uma rede dentro da rede, muitas vezes que você já tem, você cria uma rede independente dentro dessa LAN, tá? Que ela normalmente é dedicada a um propósito único e não depende de servidores, nem de internet, nem de nenhum recurso externo, tá? A gente normalmente cria uma rede independente ou uma VLAN, né? Que é uma Virtual Local Area Network, ou uma rede de área local virtual, que é basicamente para eu isolar. Então, se eu tenho um switch inteiro, onde eu tenho áudio, luz, vídeo e controle, convém eu segmentar isso dentro da rede, né, para que cada um tenha o seu espaço ali e possa trabalhar de forma independente. Isso facilita até mesmo para a gente determinar responsabilidades quando acontece algum tipo de problema na rede, tá? É mais fácil de você buscar isso. Então, o endereçamento automático vai requerer uma LAN requer endereçamento na mesma faixa de IP, né? E por default, né, de padrão, o endereçamento automático ele está disponível nos dispositivos Dante. E essa autoassociação ela é feita para criar uma LAN de trabalho funcional de forma rápida e prática. Então, se eu tenho todo mundo de DHCP, né, IP dinâmico, e eu conecto no switch, todo mundo já consegue se enxergar. Basta eu fazer as minhas associações para eu ter essa rede funcionando de forma rápida e prática, tá bom? Então, lembrando, redes de camada 3 vão permitir o uso de endereço de IP para as conexões. O endereçamento automático vai permitir que o sistema seja muito mais plug and play, a recomendação é usar, tá? E as redes independentes ou VLANs são utilizadas para separar e simplificar as responsabilidades das equipes, tá? Mas então, o que é Dante, né? Dante, basicamente, não tem nada a ver com o Dante Alighieri, é Digital Audio Network Through Ethernet. Então, são áudio digital na rede através da Ethernet. É uma solução de hardware e software que transporta áudio digital de forma precisa entre dispositivos através de rede IP. Tá? Quais são os benefícios principais e características do Dante? Primeiro, todos os dispositivos utilizam nomes, então eu não vou abrir o Dante Controller e ver um monte de número de MAC address de IP, eu vou pelo nome dos dispositivos. Então é muito mais fácil identificar o dispositivo dessa forma. Todo o áudio é alinhado no tempo com precisão, porque o word clock do Dante ele é muito preciso. Ops! Quando eu conecto na rede, o descobrimento é feito de forma automática, eu não preciso fazer nenhum tipo de scan ou busca dos dispositivos. Eles estão na rede, eles aparecem no Dante Controller. Todo o roteamento é feito com um único clique, né, através do software. A latência é muito baixa, determinada pelo usuário, mas é definida pelo dispositivo, ele que vai dizer até que ponto você consegue trabalhar com a latência. Praticamente livre de jitter, que é a perda de pacotes na rede, porque o clock dele é muito bom. E mesmo que você perca o dispositivo e depois você ligue ele de novo, aí eles já vêm com a conexão ou as associações, ou melhor, as subscrições feitas da forma como estavam, porque a informação da conexão fica no chip do dispositivo. Então, se eu desconectei agora e conecto depois, ele sabe onde ele estava ligado. Uma das grandes vantagens do Dante é justamente a capacidade
é de transportar um grande número de canais nessa rede, tá? Então, os sistemas anteriores se limitavam um pouco com o baixo número de canais. No caso do Dante, quando a gente está trabalhando em rede gigabit, eu consigo transportar 512 canais de ida e 512 canais de vinda através do mesmo cabo. Então, por isso que a gente fala que dá 1024 canais de áudio ao mesmo tempo, eu poderia, né? É óbvio que é um número assim que essa é a capacidade do sistema, não que a gente, porventura, vá usar isso. Eu nunca usei mais de 80 canais no mega evento que eu estava trabalhando. Então, assim, é raro você precisar mais do que isso. Aqui no escritório da Shure, no nosso sistema todo, a gente tem cerca de 100 canais de áudio Dante. É bastante também. Então, assim, agora, 500 é uma mega instalação. E mesmo assim, é 500 por canal, por link, por cabo. Significa que se eu tiver outros switches, outros transportes, eu vou conseguir, dentro de uma mesma rede, ter muito mais canais do que isso. Mesmo lembrando que uma console de áudio de 64 canais vai consumir apenas um oitavo da capacidade de uma única porta do switch de transporte de dados. Então, as capacidades aí são bem infinitas, né? Já o Dante Controller, então, ele é a ferramenta principal, né, do Dante. É ele que a gente vai fazer todo o roteamento. Ele é gratuito para download, então é só vocês entrarem na página da audinate.com, fazer o download, fazer o cadastro lá para poder baixar, então, né? Então é ali que a gente vai fazer o roteamento, as configurações, os ajustes de clock, de frequência de amostragem, de latência, enfim, uma ferramenta bem bacana e que te mostra, inclusive, te permite monitorar o clock, monitorar a latência, enfim, é ali que você vai fazer todos os roteamentos do Dante, tá? O descobrimento e o roteamento, né, é bem simples. Então, se você não tem dispositivos, o Dante Controller está vazio, ele vai sempre mostrar o status da rede. Então, se eu não estou com o meu computador conectado a rede nenhuma, é assim que ele vai aparecer. O conceito-chave é que o estado de rede está nos equipamentos. Então, eu não preciso também manter o Dante Controller conectado ao sistema para que o sistema saiba com quem é que ele está falando, certo? Então, o descobrimento e o roteamento, né, a visão dos canais. Eu vou conectar o meu computador a um switch que vai enxergar esses dispositivos. Eu clico no botãozinho de mais, ele me abre os submenus onde eu tenho os canais de dentro de um dispositivo. Eu clico em menos e ele oculta esses canais. Canais de transmissão na horizontal, canais de recepção na vertical. Para eu fazer o distribuição do sinal ou o roteamento é muito simples, eu escolho o meu dispositivo de transmissão, encontro o de recepção, que é quem eu vou enviar esse sinal, eu faço um clique, o botãozinho ficou verde, significa que o áudio já está sendo transportado por conta da subscrição que já está feita. Então, hoje em dia, a gente já tem vários dispositivos da Shure, na verdade, dentro da linha corporativa e Pro, todos eles já falam através do protocolo Dante, então dentro da nossa linha tem todos esses produtos aí, o MXA910, que é o microfone de teto, o P300, a ANI USB, o Accent Digital, o LXD, Microflex Wireless, então a tendência é que tudo caminhe para a rede. Para vocês terem ideia, alguns desses dispositivos, como por exemplo o microfone de teto, essa placa da direita aí, eu só tenho a conexão de rede nele. Eu não tenho mais outra conexão. Ele não fala analógico. Para eu transformá-lo em analógico, eu preciso botar um conversor no final, tá? Então, alguns exemplos aqui de sistemas Dante sendo utilizados e um resumo geral do nosso webinário. Aqui, lembrando, cabos de Cat5e ou Cat6 para distâncias até 100 metros, fibra ótica para quando a gente precisar de distâncias superiores, procurar sempre usar a topologia estrela, ela é mais segura e vai te dar uma garantia de estabilidade maior. Procurar preferencialmente usar switches administráveis, lembrando que a latência é o atraso do sinal de áudio entre o transporte e o processamento. Isso pode ser gerenciado dentro do Dante Controller, então é uma vantagem, né? As camadas ou layers, né, são apenas usar cabos Ethernet não vai garantir que a gente consiga comunicar os dispositivos.
eles precisam se comunicar através de protocolos comuns. Então significa que eles precisam falar em protocolos que trabalham nas mesmas camadas, tá? E os protocolos são padrões de comunicação que transmitem o sinal digital em tempo real entre dois sistemas. Lembrando que protocolos diferentes não se comunicam, salvo se há um protocolo de interoperabilidade no meio do caminho. Para saber mais sobre isso, venha fazer nossa certificação em Dante nível 1 e nível 2 aqui no escritório da Shure e eu vou te explicar com muito mais tempo. Eu fiz uma apresentação super rápida aqui, né? Porque a gente tem que ficar dentro do tempo de 1 hora, a gente já está em 45 minutos e eu quero abrir para umas perguntas para a gente poder trocar uma ideia aqui, bater um papo, tá? Então a gente vai ter uns 10 minutinhos para conversar. Lembrando que o Dante também é o protocolo mais utilizado pela indústria de áudio e vídeo para transporte de áudio em rede. Já são mais de 400, 500 produtos que já tem o protocolo Dante embarcado, então é o protocolo que está sendo mais utilizado no mercado. Então, neste momento, abro para umas perguntas aqui para a gente bater um papo. Vou abrir minha tela aqui para ficar bem bonitão na fita. E aí, agora a gente vai conversar sobre perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta que eu abro não é uma pergunta, é para eu mandar um abraço pro Fernando Fortes e pro Cadoca. É mole? Aí não dá, né? Valeu, Gilson. Pode deixar que eu mando. O Manuel, do Colégio Adventista, me pergunta se, parabéns pela apresentação, gostaria de saber qual a diferença entre usar um cabo e 2 cabos de rede, primário e secundário. Bom, é o seguinte, aí tem um ponto interessante que não é uma diferença de usar um cabo ou 2 cabos, é a diferença de você trabalhar com uma rede redundante ou não. Por que acontece? Justamente por isso que lá está escrito primário e secundário. Então, o lance é que eu poderia ter um set de cabos conectado na minha rede primária, no primeiro switch e do switch para a mesa. Por exemplo, vamos supor um LXD e uma mesa da Yamaha. Então, eu vou sair da rede primária, entro no switch 1 e conecto na rede primária da mesa. Aí eu vou ter a porta secundária conectado no switch 2 e conectado na porta secundária da mesa Yamaha. Isso faz com que, se o meu switch 1 para, a minha rede não para. Ela vai pela rede secundária. Então eu consigo ter uma redundância de dispositivos através criando uma rede secundária. Não há menor necessidade de você ligar a porta primária e secundária no mesmo switch, porque você está levando 2 informações para o mesmo local. Tá certo? Vamos ver. O Joel pergunta como configurar Dante para transmissão a longas distâncias, fora de uma rede local de um país para outro. Joel, seguinte, para longas distâncias você vai usar fibra, né? Mas lembrando que se você quer transmitir de um país para outro, talvez fosse o caso de pensar em streaming, não numa conexão ponto a ponto direta, porque a gente viu que para tu manter uma transmissão em tempo real, você precisa da conexão física, senão não há garantias de que você vai ter a comunicação em tempo real. E o Dante, ele se baseia em que a transmissão ela tem que ser em tempo real, porque a gente está falando em comunicação. Se o meu vídeo aqui agora der um pau e o meu áudio continuar, tá tudo certo, porque a gente está acostumado a falar pelo telefone e ouvir só o áudio. Agora, se a imagem vai ficar boa e o áudio dá uma parada, você não entendeu nada, entendeu? Então, assim, não há garantias de que vai dar certo. Dante Controller roda no Windows sim, tá? Então ele é compatível com o Windows e com Mac, não há nenhum problema. O Gilson também pergunta no caso do Word Clock, qual equipamento é recomendado para ser master? Alguma recomendação? A recomendação inicial é que você procure ter um dispositivo que seja central, que sempre vai fazer parte da rede, para que você não tenha alterações de master clock. Então, ou vai ser um DSP, ou vai ser a própria mesa, vai ser algum dispositivo que vai estar sempre na rede. Agora, o Dante, ele escolhe, ele elege automaticamente o Master Clock. Então, se eu conectei todo mundo no switch, liguei a minha rede, ele vai olhar
e vai buscar qual é o melhor word clock de questões de qualidade. Se eu tenho, bom, ele vai buscar assim, eu determinei que algum dos dispositivos é master preferido, ele vai escolher esse. Eu determinei que algum dos dispositivos está para Enable Sync to externo, ou seja, eu estou disponibilizando para ele sincronizar com o clock externo, por exemplo, de uma mesa, então ele vai para esse. Se por acaso não tiver nenhuma pré-definição feita pelo usuário, ele vai olhar o melhor qualidade de clock dentro dos chips dele. Todos os chips se mandam uma informação um para o outro. Isso acontece automaticamente em tempo real, praticamente. E ele vai falar assim: tá todo mundo igual. Então, assim, todos os clocks estão tão bons. Aí, o que ele faz? Ele olha o menor número de MAC address e ele determina que esse cara vai ser o master, porque ele tem que determinar alguém. Então, essa é a forma dele determinar, tá? Ah, o Leandro pergunta, do Rabin Studio, pergunta se é possível criar uma rede Dante com dispositivos usando cabo de rede juntamente com cabo de fibra ótica. A resposta é sim, porque a fibra é mais uma forma de rede. Então, independente se você está conectando, vamos supor que eu estou aqui no meu prédio, eu tenho outro prédio a 2 quilômetros daqui, eu vou conectar daqui para lá via fibra, mas eu estou conectado também via rede aqui dentro. Então, o switch ele vai ter que ter a capacidade e ter essa porta SFP para conectar a fibra e isso ir via fibra para outro local. E internamente eu estou conectado através da Ethernet, tá? Então é possível sim. Tá. O Gilson também pergunta aqui que no slide da conexão Dante para provavelmente foi da console, tem as conexões primárias e secundárias. No exemplo, estava conectado apenas os primários entre a placa da console, o D-Link e as unidades do LXD. Como usar as secundárias? Perfeito. As secundárias eu usaria conectadas em outro switch e conectadas na porta secundária da mesa. Isso é para dar uma redundância total do sistema. Porque o que acontece? Para você ter uma rede redundante, não basta você ter simplesmente um segundo cabo conectando ao mesmo switch. Você tem que estar conectado a outro switch. Porque o switch, se o switch falhar e parar, isso vai ser um problema brabo também. Então, assim, em redes críticas, a recomendação é que você entre todos os primários no switch principal e todos os secundários no switch secundário. Se por acaso o switch primário você tiver problemas, ele vai alternar para o secundário, tá? Vamos ver aqui. Esse webinar vai estar disponível no YouTube. Então, eu vou publicar ele. Eu tenho algumas outras versões desse webinário já publicadas, mas eu posso publicar esse daqui também, tá? Não há problemas. O Marcelo pergunta se há curso de certificação Dante no Rio de Janeiro. Por enquanto, as certificações estão sendo feitas exclusivamente aqui no nosso escritório aqui na Shure em São Paulo, tá? Então, uma vez por mês eu divulgo no nosso grupo do Telegram, na página do Facebook e fica disponível para a gente fazer aqui. Por enquanto, não há previsão de rodar com o curso, mas estão todos convidados. O Danilo me pergunta: os sistemas analógicos não precisa salvar o que foi alterado. Já os sistemas digitais, se não salvar, geralmente perde tudo. Isso acontece com o Dante também? Perder as configurações? Não, porque a informação do roteamento, pelo menos, ela fica salva dentro do chip. Então, por exemplo, toda vez que eu faço o treinamento do Dante aqui, eu pego um set de equipamentos e monto uma rede de áudio para eu fazer a demonstração. Normalmente esse equipamento fica guardado e eu uso ele de novo um mês depois, na próxima apresentação, no próximo treinamento. E eu pego o mesmo set de equipamentos quando eu ligo já está tudo conectado, porque as configurações ficam salvas dentro dos dispositivos. Então, contanto que eu saiba que eu estou com o dispositivo 1, dispositivo 2 e esses caras foram conectados, então, por exemplo, um teatro. Se eu desligo o meu AC hoje e amanhã eu ligo, eu perco todas as conexões? Não, porque o chip sabe, eu estava conectado com o dispositivo número um. Beleza, se ele está na rede, eu acho ele e eu conecto ele também, tá? Olá, parabéns e obrigado pelo vídeo. A possibilidade de haver conflitos de IP dos equipamentos, mesmo sendo gerenciado pelo switch? O Eder pergunta. Se o switch ele for um servidor DHCP e todos os dispositivos estiverem né, em dinâmico ou automático ou DHCP mesmo, que às vezes cada um dá um certo nome, mas para a mesma coisa, é,
que acontece? Eu estou com o meu dispositivo aqui, ele vai entrar na rede. Na hora que ele entra na rede, o switch vai falar, ó, você entrou aqui, ele pede assim, me dê um IP. Aí o switch vai olhar tudo que ele tem na rede e vai falar, ó, 192.168.1.2 já tem, já está sendo usado. O 3 também, o 4 também. O 5 não. Então eu vou te fornecer o 5. O switch faz esse gerenciamento, tá? Alexandre Santos, as perguntas clássicas para saber se uma chamada de Skype eu posso utilizar um MXA910 com injetor PoE ligado diretamente a um PC com Virtual Sound Card. Para quem não sabe, o MXA910 é o nosso microfone de teto. E a resposta é sim, você pode, porque por que você precisa do injetor PoE? Para alimentar o microfone, que ele é alimentado por PoE. Porque se não fosse, você poderia entrar diretamente ao computador, né? Porque você consegue conectar um dispositivo Dante direto no computador através da porta de rede. Você não precisa de um switch quando você tem só um dispositivo, por exemplo. Então você pode, tá, Alexandre? Tranquilo. O Adriano, gostaria de fazer o curso de rede Dante 1 e 2, sei que teve gratuito, vai abrir novamente. Sim, fazemos todo mês. Lembrando que, assim, você pode entrar online, fazer no site da Audinate também, para quem não pode vir em São Paulo. A única diferença é que é em inglês, né? Mas você pode fazer tanto certificação nível 1, 2 e 3 online no site da Audinate, tá? Uma outra observação também é que a gente está com os treinamentos e algumas certificações online no nosso site da Shure. Depois vocês podem me mandar um e-mail aí também pedindo o link e eu passo para vocês, tá? Para uma videoconferência e tiver que optar por modo QoS, seria indicado primeiro o áudio ou teria de optar por ambos, áudio e vídeo? Pergunta o André da Mate Produções. André, o áudio ele vai ser sempre prioridade em qualquer cenário. Pode ser videoconferência, audioconferência, em qualquer cenário o áudio ele é fundamental. Sabe por quê? Porque olha só, se você, foi o exemplo que eu dei. Se você perde o áudio e fica com o vídeo, você não entendeu nada. Se você perde o vídeo e fica com o áudio, você ainda tem comunicação acontecendo. Então é uma questão muito de você conseguir manter algum tipo de comunicação, tá? Então a verdade é que o áudio ele é sempre prioridade número um. Juliano pergunta quando haverá o treinamento nível 1. Fiquem atentos no nosso site e no Telegram. Lembrando, quem quiser o link, me mande um e-mail, tá? O nosso tempo está perguntando. Vou ler mais 2 perguntas aqui rapidinho e a gente depois dá sequência aí, tá? O Carlos Hansen me pergunta aqui, em microfones ou equipamentos de mais de um canal de áudio, preciso de apenas um IP por equipamento ou um IP por canal? Boa pergunta. Na maior parte das vezes você precisa de um IP por equipamento, mas pode ser que você possa precisar 2 IPs. Por quê? Você pode criar um IP para controle e um IP para áudio, e você segmentar isso. Inclusive, você não precisa entrar na rede da corporação com o IP de áudio, quando você tem uma rede de áudio, mas você pode entrar apenas com o IP do controle para fazer um gerenciamento remoto. Isso faz com que você não congestione a sua rede, né, e você otimiza o próprio uso da rede, levando só o controle e não o áudio, né, que é consome mais banda, tá, Carlos? Qualquer dúvida que você tiver aí, depois você me dá um alô. Muito obrigado pelo tempo e explicações. Como faz para acompanhar o grupo em que você divulga os cursos? Por favor, me mandem um e-mail. É um grupo do Telegram. Eu envio o convite para vocês, tá? Meu e-mail está aqui na tela, então para quem tiver interesse, me manda um e-mail, me passa o seu. Não, eu passo o link de volta para vocês e aí vocês entram lá no seu telefone no aplicativo do Telegram, tá bom? O Adriano pergunta aqui, para eu me especializar, eu teria que fazer um curso de redes? Cada vez mais, todo mundo tem que saber de rede. Não tem, é um caminho sem volta. Cada vez mais você tem que saber de TI e isso é determinante no nosso trabalho. Então, o que a gente recomenda... Você tem alguns cursos que você pode fazer os cursos da Shure, você pode fazer os cursos de outros fabricantes de áudio, você pode fazer um curso da Cisco, de CCNA, que é só rede voltada para voz, mas assim, saber de rede cada vez mais é mais importante. Então, procurem se informar, estudar e se especializar nisso, que certamente
isso fará a diferença no trabalho de vocês, porque o mundo está convergindo todo para a TI, né? Tecnologia da informação, e cada vez mais eu percebo que toda é, essa disciplina de áudio, vídeo, controle, está tudo na mão de TI, tá? Então, gente, nosso tempo acabou hoje aqui. É, agradeço muito a participação de vocês. Se tiverem qualquer dúvida posterior, por favor, me mandem um e-mail, a gente conversa, bate papo aí, não tem o menor problema. Lembrando que quem quiser o e-mail do grupo do Telegram, me manda aí também pedindo isso especificamente, eu passo. E estamos à disposição para ajudá-los com o que for necessário nos seus projetos. Contem com a gente. Lembrem que toda sexta-feira temos as apresentações sendo apresentadas aqui pelos especialistas técnicos da Shure. Muito obrigado por participarem de mais um webinário e nos vemos na próxima.